Valeu, galera do esporte, aquele abraço. Está começando mais um Max Esporte aqui na TV Max. Sempre, você já sabe, essa resenha raiz para você, às 8 horas da noite, o nosso encontro marcado nessas terças-feiras. E à meia-noite, o Repeteco para você curtir, falando de vários assuntos, não só de futebol, mas de vários assuntos no programa Max Esporte. Sempre em nome de REN TV. Comprar para quê? Lugar é muito melhor. Ainda do Bye Bye Lixo, saco de lixo da dona de casa. E do carrinho vermelho Inset Bom para você. E a gente começa já esse programa hoje diferente, começando já com o nosso Paulo Bizarro E-Games. Alô, galera do E-Games! Alô, Brasil! Chegando com notícia boa, título mundial. Pela primeira vez conquistamos o Campeonato Mundial de Clash Clans com a equipe Clash Champions. Brasileiros lá na Finlândia levaram para casa o prêmio de $300 mil e esse título inédito e invicto. Parabéns, galera! E falando em título mundial, tem mais campeonato mundial ganho pelo Brasil e agora é no Free Fire. A equipe da Magic Squad com 3 buias, mandando ver, venceu o Mundial de Free Fire, chegando no primeiríssimo lugar. A Loud ficou na 7ª colocação e os Brazucas, com muita categoria e muita competitividade, trouxeram para casa os $300 mil também da primeira colocação. Parabéns, Magic Squad! Brasil! A dica de games de hoje traz um dos maiores e melhores jogos de herói para mim de todos os tempos. Batman Trilogia Arkham. Sai dia 1º de dezembro para o Nintendo Switch. A galera vai curtir muito e você vai curtir também agora na sua tela. Welcome to the Madhouse, Batman! Today is the Joker's big homecoming and you're the guest of honor. Soon I will command forces beyond your comprehension. I've waited long enough. Batman dies tonight. This place is dangerous. I like it. E falando em melhor jogo de todos os tempos, não esqueça da nossa promoção para você ganhar aquela NFT exclusiva aqui do E-Games. E para isso basta você dizer pra gente qual o melhor jogo de todos os tempos na sua opinião e por que ele tá guardado na sua memória. O meu eu prometi e vou dizer, é Karateka, um jogo do Apple II que eu joguei muito aqui no Brasil no TK2000 lá na minha adolescência. Curti demais e adorava enfrentar os guerreiros do malvado Akuma. Um jogaço. E você tem que dizer o seu também, não perca essa promoção. Fique ligado com a gente e na semana que vem tem muito mais de E-Games. Beijo a todos, tchau! Valeu, meu querido Paulo Bizarro com E-Games. Agora é hora do fisiculturismo com o nosso Raulzito. Alô, Raulzito! E aí, meus bodybuilders do Max Sport, chegamos! E hoje eu tô aqui muito bem vestido com o manto do Rei da América. Queria deixar uma pergunta para todos vocês mosqueteiros, principalmente para você, Mazelão. Fluminense entrega ou não entrega? Minha opinião, eu acho que tem que ser justo, eu não concordo com entregar resultado, mas eu concordo com entrar com o time sub-15 para poupar os titulares para o Mundial, afinal é o nosso foco, né? E deixar bem claro que gol contra é a coisa que acontece no futebol, né, senhoras e senhores? Mas vamos falar de fisiculturismo, que é para isso que nós estamos aqui. E Tyler Manion, que é vice-presidente da NPC, que é a organizadora do Mr. Olímpia, e árbitro do Mr. Olímpia, deu a sua revisão pose a pose de Chris Bumstead versus Ramon Dino Queiroz. Vamos ver o que ele falou. Começando pelo duplo bíceps de frente, Tyler disse que Siban levou vantagem principalmente pela estrutura de shape em X que ele tem, mas destacou a evolução de Ramon Dino e disse que está bem próximo de Chris Bumstead, mas Siban ainda leva vantagem. No peitoral de lado, ele disse que Siban é extremamente dominante nessa pose, devido aos detalhes de sua perna, densidade do peitoral, ombros, braços e por ter um aspecto mais largo nessa pose. E agora, nessa pose duplo bíceps de costas, segundo Tyler, Ramon ganhou
Chris Bumstead. Ramon conseguiu superar pela primeira vez o canadense devido ao seu condicionamento estar superior e ter mais detalhes nas costas. E realmente, como podemos ver, Siban tem as costas mais largas, porém Ramon tem mais detalhes. E agora vamos para abdômen e coxas, que para o árbitro, Siban leva vantagem nessa pose. Porém, assim como no duplo bíceps de frente, foi um duelo muito equilibrado. Cada um tem seus pontos fortes de destaque, porém devido ao aspecto de shape em X, com pernas gigantes cortadas e dorsais bem largas, Tyler enxergou Chris melhor nessa pose. E para finalizar, a pose clássica, que são poses aleatórias que os atletas vão escolhendo. Siban também levou a melhor, segundo Tyler. Ele comentou que é mais uma pose muito dominante de Chris, assim como o peitoral de lado, e disse que Ramon está vacilando, entre aspas, fazendo as poses clássicas muito rápidas e fazendo muitas poses de uma vez. E isso é algo que eu já comentei algumas vezes, é uma crítica construtiva para Ramon Queiroz, para o nosso dinossauro. Enquanto Chris Bumstead ele escolhe uma pose e fica algum tempo, Ramon alterna muito de pose. E isso é um ponto negativo para os árbitros, para vocês entenderem um pouco melhor esse aspecto. Por exemplo, o árbitro está olhando para o Ramon numa pose e em vez dele ficar na pose, ele já alterna para outra. Aí o árbitro automaticamente já vai olhar para o atleta do lado. Chris Bumstead ele mantém uma pose. Como nós podemos ver agora, ele está fazendo um duplo bíceps de frente. E olha o tempo que ele vai ficar nessa pose. E isso acaba sendo crucial na decisão dos árbitros. Meus amigos, para Tyler Manion ainda falta alguns detalhezinhos para o nosso Ramon Queiroz chegar no topo do fisiculturismo mundial. Mas é isso aí, vamos ficando por aqui, mas semana que vem tem mais fisiculturismo aqui no Max Sport. Aquele abraço e até lá. Aquele abraço para você. Agora é hora de a gente saber de outros esportes da praia. Ele está sempre se movimentando pela Zona Sul, pela área litorânea do Rio de Janeiro. O nosso Rogério Vilela. Alô, Rogério Vilela. Estou aqui com a Raquel. Tudo bem, Raquel? Tudo bem, prazer. Estou aqui na Praia Rasa, cara, um projeto sensacional. A Raquel construiu aqui uma escola de kitesurf, não é isso? Isso. E agregou a um beach tênis, quer dizer, são duas atividades muito interessantes aqui num local que tem pouca opção, né, para você fazer esporte. Como é que surgiu essa ideia tua e do Christian para fazer essa escola de kitesurf aqui? A sacada do kite foi o seguinte: essa praia é perfeita para isso, as condições climáticas da cidade são perfeitas para isso. O vento aqui é perfeito para isso, então a gente aproveitou esse ambiente, toda essa parte favorável e começamos a escola de kite. Vocês construíram isso aqui do zero, a princípio. Viu que tinha um espaço ali, agregou um espaço de beach tênis e está funcionando bem, assim? Tá vendo o pessoal fazendo aula, como é que é? Então, a gente tem muita gente que vem fazer aula, tem gente que é um lugar que vem para praticar diariamente, durante o dia, principalmente à noite, porque as quadras são iluminadas, então é uma vantagem que a gente tem aqui, de poder jogar com um clima mais fresco, não precisa ser naquele solão da praia, então a quadra toda cercada, então acho que a gente tem isso que agrega, né? Fala, Christian, beleza? Você montou esse kite aqui com a tua esposa, sensacional, essa estrutura aqui maravilhosa para fazer até clínica de beach tennis no futuro, se possível, né? E como é que foi essa tua história? Você é alemão, né? E você veio parar aqui no Brasil, casou no Brasil, montou uma estrutura dessa, dá aula de kite, você é diferenciado. Você jogava tênis na Alemanha? Jogava bastante tênis na Alemanha por 25 anos, no modo amador, mas treinava igual um profissional. Kitesurf eu faço há 17 anos, então dou aula há 17 anos aqui na Praia Rasa, em Búzios. Já passaram mais de mil alunos por minha mão, então o kitesurf é minha paixão e a mais nova paixão é agora o beach tennis. Eu tô vendo aqui que vocês fazem eventos também, né? A gente faz festa para aniversário, faz evento de churrasco para rapaziada, E como é que funciona a escola aqui, os dias? Então, os dias dependem muito das condições climáticas. O beach tennis funciona todos os dias, de 7 da manhã até as 10 da noite. E as contas dependem da direção do vento. E como é que a gente faz para te procurar aqui? Tem Instagram? Tem Instagram, Búzios Kite, tem telefone também. Búzios Kite? Isso. Que beleza. Aí, então é só te procurar aqui que a gente vai fazer uma aulinha de kite e uma aulinha de beach tennis. Isso seria um prazer, meu amigo. Passou aqui na estrada, na Praia Rasa, dá uma paradinha aqui na escola de kite e beach tennis, pô, vai se divertir. Ainda toma uma cervejinha gelada, hein? Boa. Abraço.
agora é hora, sabe de quê? A gente ia até Magé, onde está o nosso Otávio Bocão. Olá, pessoal do Max Esporte. Hoje começou aqui em Magé a edição do maior campeonato do mundo da categoria Sub-17 de futsal, a Copa Mundo Futsal, com grandes equipes de todos os continentes. E os nossos representantes aqui no Brasil são Palmeiras, Vasco e o anfitrião Magé, aqui na cidade de Magé, com uma infraestrutura absurda. Parabéns ao prefeito Renato Rosolino por esse grande trabalho. E aqui estaremos até o final trazendo outras notícias no próximo programa de quem foi o campeão do maior campeonato do mundo da modalidade. Valeu, galera do Max Esporte. Um beijo em todos. E antes de começar a conversar com os nossos mosqueteiros do dia de hoje, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma limpeza na área com o Insetbom. Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da Insetbom. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Insetbom é bom. Agora é hora de a gente conversar com nossos mosqueteiros. Está aqui o Mário Silva, Valdir Luiz e Jorge Ramos para darem uma boa noite no programa Max Esporte nesse primeiro bloco. Meu querido Valdir Luiz. Queridos amigos, vocês que nos acompanham aqui no Max Esporte pela TV Max, o meu boa noite é lamentando o Botafogo. Desde a 27ª rodada que o Botafogo não vence. São 8 jogos sem vitórias. São 4 empates e 4 derrotas. Vamos ao boa noite do Jorge Ramos, equilíbrio aqui do programa Max Esporte. E aí, Jorge Ramos, boa noite para você. Alô, Borges, um abraço para você, um abraço a todos que estão ligados em mais um Max Esporte. Alô, Valdir, alô, Mário, muito bom estar com vocês. Bom, meu destaque vai para o campeonato mais equilibrado, eu diria, dos últimos tempos. Nós temos aí 6 times que podem ser campeões. Claro que Palmeiras e Flamengo têm muito mais chance, mas o Botafogo tem chance, né? O Atlético Mineiro, o Grêmio, o Bragantino. Então, realmente, é um campeonato muito equilibrado e tudo pode acontecer faltando aí 3 rodadas. Quem diria que chegaria nessa situação? Valeu, então. Agora, fechando o nosso Mário Silva. Boa noite, Carlos Borges. Um abraço para o Valdir, um abraço para o Jorge Ramos, 2 grandes figuras, 2 botafoguenses ilustres. Abraço especial para quem está nos assistindo, né? O telespectador amigo. Um abraço para o meu amigo Walter Salles, está ligado. Seguinte, meu boa noite vai para o gênio que contratou o Sampaoli. O gênio que contratou o Sampaoli. Porque se o Sampaoli não tivesse desarrumado o time, já estava meio desarrumado o time do Flamengo. Ele chegou e bagunçou o coreto. O Flamengo não estaria agora dependendo dos outros, que o Flamengo não depende dele. O único que pode ser campeão dependendo de si é o Palmeiras, e tem um caminho muito tranquilo, eu acho. Eu acho que o Palmeiras está com a mão e meia na taça. Em todo caso, pode virar. Vale lembrar que o Botafogo tinha 13 pontos na frente. Aí apareceu um gênio, tem sempre um gênio. Pegou um gênio lá e bagunçou o coreto também. Valeu, então. Vamos fechar esse primeiro bloco aqui, falando do assunto que o Jorge falou em relação ao equilíbrio desse campeonato pela primeira vez. Um campeonato realmente altamente disputado de pontos corridos. Onde é que está o ponto de equilíbrio desse campeonato? Por exemplo, é a fraqueza de algumas equipes em alguns momentos do campeonato, como, por exemplo, o Botafogo, que ganhava as partidas e os demais que estavam à cola não ganhavam, e agora o inverso, o Botafogo não vence e os demais estão começando a ganhar. Há esse equilíbrio. O que você acha em relação ao Campeonato Brasileiro? Olha, eu vou na mesma linha do Mário. Brilhante, como sempre. O Mário falou um detalhe importante. Os gênios atrapalharam. E que é o seguinte, tanto o Flamengo, Palmeiras, o próprio Atlético Mineiro, estavam focados na Libertadores. E o Palmeiras, depois que foi eliminado pelo Boca Juniors, o Abel Ferreira fez um trabalho muito importante
de mentalizar o grupo. Ele é um cara, ele pode ser mal-humorado, ser chato, mas ele é muito bom treinador na parte tática, técnica e sabe motivar um grupo. Então o Palmeiras cresceu, o Flamengo cresceu porque trouxe um treinador, tinha lá um David Lloyd lá andando na beira do campo, o Tite, novo em termos de Brasil, não estou falando em termos de seleção, em termos de clube, é o melhor do Brasil disparado ainda, e o Flamengo se acertou com a qualidade que tem, com o treinador que abraçou o time se acertou. O Palmeiras também, e o Filipão, bastante criticado, deu um caco no time do Atlético, e o Botafogo despertou. Então, para mim, o campeonato ficou equilibrado agora. E na reta final, está tudo equilibrado. Você veja bem, 45 não garante ninguém. Na segunda divisão, o Chapecoense salvou sábado com 40 pontos. Mas na Série A, olha, acho que 47 é que vai salvar. 45 pode deixar a gente pendurado na brocha, hein? Valeu, então. Fechamos o primeiro bloco aqui do programa Maxi Esporte para você. Você já sabe que daqui a pouco tem um segundo bloco aqui na TV Max, sempre programa Maxi Esporte às 8 da noite e o Repeteco à meia-noite. A gente volta já já. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser bye bye lixo, bye bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye bye lixo, garante economia pra dona de casa. Bye bye lixo, bye bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Valeu, voltamos para o segundo bloco do programa Max Esporte aqui na TV Max, sempre, você já sabe, com essa resenha raiz que você curte aqui às terças-feiras, 8 da noite nosso encontro marcado, mas meia-noite tem um repeteco para você que não assistiu às 8, pode assistir à meia-noite o programa Max Esporte, sempre em nome de RedeTV. Comprar para quê? O lugar é muito melhor. Do Bye Bye Lixo, saco de lixo da dona de casa. E de Insete Bom, o carrinho vermelho. Botamos aqui para novamente conversar com nossos amigos, mas conversar principalmente com Paulo César Oliveira, direto de Bruxelas, a capital da Europa. Eu começo já falando com o nosso Paulinho. Paulinho, queria saber aí dessa Liga dos Campeões. Quem já está classificado, quem pode se classificar ainda nessa última rodada, hein, meu querido Paulo César Oliveira? As minhas saudações a você, Carlos Borges, ao Mário Silva, ao Jorge Ramos, ao Valdir Luiz e a todos vocês que através da TV Maxi acompanham mais um Maxi Esporte. A gente fala, como sempre, de Bruxelas, a capital da Europa. Champions League, e como você pediu, Borges, é o nosso primeiro tema de hoje. Afinal de contas, hoje e amanhã vão sair então mais classificados para as oitavas de final da Champions. Eis que alguns classificados já estão encontrados, como por exemplo o Bayern de Munique, que com 12 pontos no grupo A já garantiu matematicamente a classificação. 12 pontos também no grupo C fez a equipe do Real Madrid, que também matematicamente tem a classificação garantida. No grupo D, pelo contrário, duas equipes já se classificaram com 10 pontos. A Real Sociedad e a Inter de Milão, as duas equipes fizeram já 10 pontos e estão matematicamente classificadas. Enquanto que o Manchester City, no grupo G, tem também 12 pontos ganhos e está matematicamente classificado para a próxima fase da Liga dos Campeões. As 16 equipes que vão compor os oitavos de final jogarão então hoje e amanhã e depois na primeira semana do mês de dezembro, quando aí então saberemos as 16 equipes classificadas para as oitavas de final da Champions League. Valeu, Paulinho. Agora é hora do Jorge Ramos fazer a pergunta dele para o nosso Paulo César Oliveira, lá em Bruxelas, hein, Jorge? Alô, Paulo, um abraço carinhoso para você. Bom, a minha pergunta é: qual é o brasileiro, né, com mais participações em gols nas principais ligas europeias? Jorge Ramos, a participação brasileira, quer nas assistências, quer nos gols marcados do futebol europeu até agora, não é de grande destaque. Talvez isso também seja um espelho do rendimento fraco da seleção brasileira em termos de classificação para o Campeonato Mundial de 2026. Os jogadores do Brasil aparecem de forma discreta, quer em termos de gols marcados, quer em termos de assistência.
Os principais goleadores, eu vou dar um destaque muito especial para Harry Kane, atacante do Bayern de Munique, ex-atacante do Tottenham Hotspur, e que faz uma temporada sensacional, verdadeiramente espetacular, porque a gente tem que considerar também que não houve qualquer pré-época de adaptação. O jogador saiu da Premier League e foi para a Bundesliga e tem realmente um rendimento espetacular. 18 gols marcados, é o principal goleador. Faz também uma Liga dos Campeões impecável com a equipe do Bayern, que já está classificada para as oitavas de final e demonstra ser um jogador de categoria internacional, absolutamente fora de qualquer tipo de problemas em relação à adaptação. O segundo colocado aparece Guirassy, que é atacante guineense e que está na equipe do Stuttgart, enquanto que na terceira posição vem então Haaland, que tem apenas 14 gols. 13 gols marcados. Lautaro Martinez e Kylian Mbappé dividem a quarta posição. Quanto às assistências, Pedro, da equipe do Wolverhampton da Inglaterra, o português, é o principal homem com 7 assistências para gol, enquanto que o melhor brasileiro é Caio Henrique, do Mônaco, tem apenas 4 assistências. Esse é o panorama atual em termos de gols e assistências no futebol europeu. Valeu, Jorge Ramos perguntou, Paulo César Oliveira respondeu, daqui a pouco o Valdir Luiz e também o nosso Mário Silva com a pergunta para o nosso PC Oliveira, lá direto da capital da Europa, Bruxelas. Vou fazer o seguinte, vou botar um lixo para... Aqui está muito sujo o meu setor aqui de gravação. Vou fazer o seguinte, bye, bye, lixo, é com você o saco de lixo da dona de casa. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser bye bye lixo, bye bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye bye lixo, garante economia pra dona de casa. Bye bye lixo, bye bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. E voltando para a galera para conversar, principalmente sobre o Botafogo. Nós vamos falar de Botafogo e Flamengo nesse bloco número 2 do programa Max Esporte. O Jorge Ramos, o Botafogo teve uma queda, mas há uma explicação, talvez, que o que aconteceu. O futebol acontece muito isso. O que aconteceu no primeiro turno é que o Botafogo vencia suas partidas bem, jogando bem, e o goleiro defendendo bolas dificílimas, foi um grande destaque também do time do Botafogo. Fora isso, os outros times que eram mais próximos e tentavam chegar, perdiam na rodada e ficou esse espaço todo. O que aconteceu com esse Botafogo? O que você analisa que possa ter acontecido com o Botafogo nesse segundo turno? Olha, Borges, sempre são várias situações que ocorrem para acontecer uma queda de produção. Nunca é uma coisa só. Eu acho que o Botafogo fez um primeiro turno bem, deu um encaixe ali dos jogadores, que não são grandes jogadores, mas no conjunto acabou dando esse encaixe. O Botafogo disputava a Copa do Brasil e a Sul-Americana, as outras equipes também disputavam Libertadores, Copa do Brasil, e o Botafogo conseguiu se destacar com esse time. Depois, me parece que a saída do Luiz Castro, a própria administração e o preparo físico também dos jogadores deu no que deu. Agora, existem situações que não dá para entender. Por exemplo, um time que está ganhando, por exemplo, do Palmeiras, de 3-0. O jogo acabou. Concorda comigo? Fura a bola. Se tiver um líder dentro de campo, o cara vai dizer, olha, acabou, fura a bola, chuta, faz a falta, toma cartão amarelo. Aí, 37 minutos do segundo tempo, estava 3-1 para o Botafogo, teve um pênalti a favor do Botafogo. Aí o Botafogo perde a penalidade, toma um empate, e no último lance toma a virada. Isso aí é algum problema dentro de campo, de liderança dentro de campo. Bom, isso somado também a alguns jogadores que caíram muito de produção. O Rossi, o próprio Perry, o próprio goleiro, caiu um pouco de produção. A zaga caiu. O Marçal caiu de produção. O Di Plácido é um lateral para apoiar um pouco melhor do que para defender, mas não é lá essas coisas. Então, várias situações. E o Eduardo, no meio de campo, que é o jogador mais cerebral, parou de jogar. Então, isso tudo somado deu no que deu. E o Botafogo teve a chance, na última rodada, quando estava vencendo
a equipe do Santos por 1-0 de liderar o campeonato. E tomou o gol novamente aos 44, 45 minutos. Aí não dá. Agora, Valdir, a liderança que o Jorge falou aí, você também verificou no time. E outro detalhe, o Botafogo ao lado do Palmeiras é que tem um caminho um pouco menos difícil, né? Porque tem o Curitiba no Couto Pereira, tem depois o jogo com o Cruzeiro em casa, tem um caminho... E depois o Inter, que já vai estar definido essa situação. Mas essa liderança, você viu também no campo e analisa esse final do Botafogo, hein? Olha, eu concordo inteiramente com o que o Jorge falou. Tudo que o Jorge falou, eu concordo inteiramente. Preparação física, são 4 preparadores físicos. Teve o português com o Luiz Castro, que estava bem. Depois veio outro português. Depois veio o menino que era do Sub-23. E agora o outro preparador que foi campeão em 2021 na Série B. Falta liderança ao Botafogo. Concordo inteiramente com vários jogadores que eram de produção. E o que aconteceu com o Botafogo no primeiro turno, eu considero um ponto fora da curva. Porque às vezes o time jogava mal, o pé apareceu muito bem, o Adrielson estava fantástico, o Coelho estava fantástico, o time se desarrumou, não tem mais proteção. A zaga do Botafogo, que levou 11 gols em 19 jogos, agora está levando um caminhão de gol todo jogo. O Botafogo não consegue segurar o resultado. Vários jogadores, concordo com o Jorge, caíram de produção, falta liderança. Se o Botafogo fez 47 pontos, se ele fizesse a metade dos pontos que ele fez no primeiro turno, no segundo turno ele era campeão. Só com 23 pontos, mais 47, 70 pontos. Batia campeão. Como o Mário falou, o campeão vai bater 71 se chegar a 71. E tem uma série de fatores. O time chegou no ápice muito cedo, no final caiu de produção. Uma série de fatores. Apontar o dedo para uma pessoa covardia. Vários culpados estão causando esse momento do Botafogo. Eu, particularmente, sou realista. Sou Botafogo, acompanho futebol há muitos anos, vejo o jogo do Botafogo desde 10 anos de idade. Só se acontecer, como diria Mário Silva, uma hecatombe. O Flamengo perder para o Atlético, o Botafogo ganhar os 3 jogos, o Palmeiras perder para o América Mineiro, que não ganha de ninguém, ou perder para o Cruzeiro. Porque o Fluminense não já mostrou como é o Fluminense mesmo, ainda não espera nada do Fluminense. Vai botar o time reserva nos 2 jogos. Então, eu acho muito difícil, mas não é possível. O Botafogo teve o título na mão e está jogando fora. Na minha opinião, o Botafogo hoje, falando como comentarista, sem nenhum tipo de paixão, o Botafogo tem 20% de possibilidade de ser campeão hoje. Vamos ver depois de quinta-feira de manhã, depois da rodada de amanhã. Ô Mário Silva, esse detalhe justamente aí que o Valdir falou, será que o que aconteceu no primeiro turno pode acontecer em 3 rodadas ou não tem mais volta para o Botafogo? O Botafogo não consegue o título. Olha, depois que eu vi o Botafogo tá ganhando de 3-0, tomar uma virada do Palmeiras e tomar outra em seguida, eu acredito em qualquer coisa. Agora, tem um detalhe aí acrescentando. O banco do Botafogo não é tão forte quanto o time, que não é tão forte assim. O Luiz Castro, ele montou um conjunto. E esse conjunto funcionou e continuou funcionando com o Caçapa. De que maneira? De maneira que o time não tinha gente punida com cartão, não tinha gente machucada e foi jogando. Mas só que o campeonato é muito difícil. Tinha um momento que ia ter uma oscilação, mas não uma oscilação como essa, de perder, tá com 13 pontos na frente, deixar de estar. Quantos jogos o Botafogo ganha? A 8? A 8 jogos. 8. A 8 4 jogos. vitórias e 4 derrotas e 4 empates. Ele vinha invicto no tapetinho, perdeu do Flamengo, dali para cá, desandou. Não ganhou mais nenhuma. Agora, que perdeu o Flamengo. Tem um detalhe. O banco não é muito forte. E, fisicamente, os caras não aguentam o mesmo ritmo. Ninguém. A vantagem, já fazendo um gancho pelo que vem pela frente, é que, por exemplo, o Tite, por ser o Tite, chamou o Gabigol e falou: meu amigo, você é muito bom, mas você não está jogando nada. Ou é problema de muita festa, você vai ficar sentado no banquinho lá. Chamou o Cebolinha e disse: vai lá e faz aquilo que eu estou acostumado a ver você fazer. Certo? Agora, o Botafogo, o Jorge citou, o Vitor Cuesta,
O Adriel segurava a barra. Até o goleiro começou a falhar, gente. Então, quer dizer, ou algo aconteceu que a gente não sabe, e futebol tem essas coisas, o Baldinho sabe disso. Mas, e depois ainda botaram o Lúcio Flávio, eu adoro o Lúcio Flávio, mas ele não dá, já tinham tentado uma vez e não funcionou. Então, agora, só um milagre. Em relação passando do Botafogo, que a gente já falou, ô Jorge, você falou da questão da sorte, né, no futebol. Porque, por exemplo, o Flamengo, contra o Bragantino jogou muito mais no primeiro tempo. Contra o América Mineiro, teve bola lá na trave, o Mário até colocou, diz que o time que joga 20 minutos depois cai. Só. E em relação a esse, Jorge, esse time do Flamengo, o Tite está tendo sorte, mas qual é o ponto principal dele para essa subida do Flamengo nessa reta final? Não é sorte, né? Não é só sorte. É claro que você na vida tem que ter um pouco de sorte. Lógico. Né? Mas é competência também. O Flamengo é uma equipe que tem bons jogadores. O Tite soube, ele conversa bem com os jogadores. Mário citou a conversa que ele teve com o Gabriel. O Gabriel não está jogando nada, engordou, enfim. E ele conseguiu tirar esse time daquela pasmaceira que estava com o Sampaoli. E também teve um pouco de sorte em alguns jogos, quando ele não levou o gol e fez o gol, o que é natural. O futebol, isso existe. Mas eu acho que o Flamengo, o elenco do Flamengo é um bom elenco. E outra coisa, o elenco do Flamengo tem experiência, sabe que quando está ganhando um jogo, sabe como diminuir, ficar com a bola, diminuir a possibilidade do adversário atacar. Isso o Botafogo não soube fazer. Eu vi várias situações o Botafogo precipitando jogadas, saindo rápido com o PR, saindo rápido com a zaga. O Flamengo não faz isso. O Flamengo tem um jogador hoje chamado Pulgar, que é um jogador que tem um equilíbrio muito grande. Ele, às vezes, nem aparece muito, mas ele sabe marcar, sabe passar e sabe até chutar em gol, né, com bolas perigosas e fazendo até gols. Inclusive, ele não vai jogar nesse jogo contra o Atlético Mineiro. É verdade. Ele não vai jogar. Agora, eu acho que é isso. Então, o Flamengo está entre as melhores equipes do Brasil, não tenha dúvida nenhuma. O Flamengo está entre os 3 melhores do Brasil. Agora, passou por várias situações, mau planejamento, né? Perdeu muita coisa no ano, mas é um bom time. Ele perdeu muito porque estava lá, né? Mas foi falta de acerto e de planejamento, e um certo já ganhou também, que é horrível no futebol. Quando você acha que está tudo certo, já ganhei, aí você começa a perder. Ô, Mário, o Sampaoli que você critica foi quem indicou o Pulgar. E aí, como é que você responde agora? Não, tá certo. Ele conhecia o Pulgar e indicou o Pulgar. Parabéns para ele. Mas o problema do Flamengo é que ele não começa no Sampaoli. Ele começa na demissão do Dorival Júnior. Não quer dizer que ele ia ganhar tudo com o Dorival. Não tinha necessidade de tirar o Dorival Júnior, que perdeu o emprego porque liberou os jogadores. Coisa que ele não fez no São Paulo agora. Gato escaldado tem medo de jogar fria. Ele não liberou ninguém. Está todo mundo lá jogando, que se dane. Agora, o Tite chegou, certo? Não é que o Tite seja gênio, não tinha ganho Copa do Mundo. Ele é bom treinador de clube. Com certeza é bom treinador de clube. Mas chegou, ele é o Tite. Ele não é o Zé da Esquina. Ele chegou, ele botou um no banco. Aí o Ayrton voltou, não foi bem. Ele entra lá, Felipe. Tirou o Ayrton, botou o Ayrton no banco. Certo? Aí começou a inverter. Agora você pode reparar que tem jogada. Pode não dar certo? Pode. Quando sai o Bruno Henrique, que está jogando, o Gerson vai para a direita, entra o Everton Ribeiro, ele vai, sempre que pode, poupa o Arrascaeta, né? Quando o jogo já está bem encaminhado. E tem uma zaga que se firmou. Porque esse menino que veio do Bragantino, o Fabrício Bruno, né? Fabrício Bruno, vai correr assim o raio que o parta. É um dos jogadores mais zelosos do futebol brasileiro. E é um bom zagueiro. Agora, botou o goleiro, a gente não sabe se ele é bom ou ruim, porque as bolas não chegam nele. As bolas não estão chegando nele. O Flamengo não toma gol em alguns jogos. Pena para o rubro-negro, que perdeu pontos importantes. Daí
a situação do Palmeiras. O Palmeiras quase deixa não perde para o Fortaleza. Muito pouco. Depois do gol do Palmeiras, o Fortaleza perdeu um gol na cara do goleiro. Isso acontece. O futebol tem uma dosezinha de sorte. Eu acho que o Flamengo vai ser, no máximo, vice-campeão. Minha opinião. Pelo caminho de cada um, o vice-campeão. Tá certo, então. Deixa eu fechar o segundo bloco. Deixa eu fechar o segundo bloco aqui do programa Max Esporte. Sempre você no Max Esporte sabe que 8 horas da noite tem nosso encontro marcado às terças, meia-noite também. A gente volta já para o terceiro e último bloco. Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da Insetbon. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Insetbon é bom. Valeu, então, terceiro e último bloco do programa Max Esporte aqui na TV Max. Sempre, você já sabe, 8 da noite, às terças-feiras, o nosso encontro à meia-noite também, em nome de Ren TV. Comprar para quem aluga é muito melhor. Do saco de lixo da dona de casa, Bye Bye Lixo. E do carrinho vermelho, Insetbon. Voltamos agora, então, para Bruxelas com o nosso Paulo César Oliveira. E o nosso Mário Silva faz a pergunta para o nosso PC lá na capital da Europa, Mário. O meu amigo Paulo César Oliveira, um abraço, já se preparando para o Mundial Interclubes, torcendo pelo Fluminense. Mas o que eu quero que você fale é do campeonato da Porta. Será que o Napoli vai repetir e vai ser bicampeão italiano, meu caro Paulo? Mário Silva, talvez nem o torcedor mais otimista do Napoli possa acreditar que a equipe consiga repetir o rendimento sensacional da última temporada e sagrar-se então bicampeã italiana. Afinal de contas, as primeiras rodadas trouxeram resultados talvez não só inesperados, como decepcionantes. O rendimento de alguns dos principais jogadores não é compatível com aquilo que apresentaram na última temporada. E o principal nome é Osimhen, atacante nigeriano que era a principal força ofensiva e que agora amarga o banco de suplentes da equipe napolitana. Inacreditável a queda técnica do jogador, que apesar de recuperar-se de uma contusão, não vem rendendo nesse ano, nessa temporada, aquilo que fez de uma forma fantástica na temporada passada. Entretanto, Kvaratskhelia, jogador georgiano da equipe do Napoli, continua bem, é o organizador principal do meio-campo napolitano e sobre ele recaem as principais expectativas da equipe. O Napoli ocupa a 4ª posição no campeonato italiano, liderança da Inter de Milão com 32, Juventus com 30 e o AC Milan na 3ª posição tem 26 pontos ganhos. O Napoli aparece apenas 8 pontos atrás do líder Inter de Milão, tem apenas 24 pontos ganhos e, obviamente, é uma equipe bem aquém da que foi na última temporada, quando sagrou-se campeã do Calcio, da Liga Italiana de Futebol. Tá certo, Paulinho. Agora é hora do nosso Valdir Luiz fazer a pergunta para o Paulo César Oliveira, nosso grande representante internacional do programa Max Esporte. Hein, Valdir? Quero mandar o meu abraço ao meu querido amigo Paulo César Oliveira. Grande abraço para ele. É sempre um prazer poder fazer uma pergunta para ele, essa figura querida, companheiro de grandes jornadas. Ô Paulo, a minha pergunta é a seguinte: o Pepe Guardiola, que é considerado hoje, se não o maior, um dos maiores técnicos do mundo, ele disse que seria uma loucura do Ancelotti aceitar a proposta da CBF, deixar o Real Madrid e vir para o futebol brasileiro comandar a seleção brasileira. Como é que essa declaração do Guardiola repercutiu aí na Europa, hein? Quando se fala em José Mourinho, praticamente se associa à polêmica. Em mais uma oportunidade, o treinador português foi enfático, direto e objetivo quando perguntado sobre o novo técnico da seleção brasileira e o fato dele ser estrangeiro. José Mourinho não foi muito no assunto, foi apenas enfático dizendo que, se fosse o Carlo Ancelotti, jamais cometeria a loucura de deixar o melhor clube do mundo, segundo ele, o Real Madrid, e ir para qualquer clube ou seleção do futebol mundial. É claro que isso de imediato gerou polêmica, especialmente em Itália e Portugal, mas obviamente não ficou com muito destaque. O certo é que Mourinho foi mais uma vez enfático, dizendo que ele próprio cometera a loucura de deixar o Real Madrid
enquanto tinha ainda contrato vigente. E disse ainda mais, com a estabilidade, com a adrenalina, com a importância dos jogos que o Real Madrid tem, deixar uma equipe, um clube que ele considera o melhor do mundo e ir para qualquer outro lugar, mesmo uma seleção como a seleção brasileira, é totalmente insano e, naturalmente, não espera que Carlo Ancelotti cometa essa, entre aspas, insanidade. Mourinho, mais uma vez, polêmico, e o certo é que também a situação de Ancelotti, apesar de tudo, não está definida. Em mais uma entrevista, o técnico italiano disse que agora não fala no assunto e vai apenas responder a perguntas relacionadas com a seleção brasileira no final da temporada. Saudações a vocês que nos acompanham neste Max Sport aqui na TV Max. Marcamos um próximo encontro, como sempre, direto de Bruxelas, a capital da Europa. Valeu, Paulinho. Paulo César Oliveira volta na semana que vem. Já está credenciado pela FIFA para o Mundial, hein? Sabe o que falta para ele? O visto. Tá difícil pegar o visto lá para... Ele está correndo atrás do visto, mas a credencial já está confirmada, tá certo? Um abraço ao nosso Paulo César Oliveira. Vou fazer o seguinte para o Paulinho ver se aceita, recebe esse visto o mais rápido possível. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar o Bye Bye Lixo, saco de lixo da dona de casa. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser bye bye lixo, bye bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye bye lixo, garante economia pra dona de casa. Bye bye lixo, bye bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Antes da gente falar de Vasco Corinthians, que é daqui a pouco, né? 9h30 da noite em São Januário, jogo importantíssimo depois da vitória do Cruzeiro sobre o Goiás por 1-0. A situação do Vasco agora tem que vencer de qualquer maneira, já que joga 2 partidas em casa. Essa e contra o Bragantino na última rodada. E vai a Porto Alegre enfrentar o Grêmio porto-alegrense. Aldiniz, você que falou que o Fluminense é isso mesmo. Está errado ou certo um clube de futebol jogar com seus reservas numa reta final tão disputada assim, hein? Olha só, você dizer que está errado também seria um absurdo, porque o Fluminense tem que fazer. O Fluminense não tem culpa dos outros precisarem dele. Ele tem que fazer o seu, evidentemente, porque ele vai viajar, tem uma maior participação na sua história, vai ser esse Mundial de Clube. Ele nunca foi, está indo pela primeira vez. Então, se ele vai preservar contra o Santos amanhã, contra o Palmeiras, é um direito dele. Não é ilegal nem imoral. Entendeu? Sabe? O torcedor do Vasco, do Flamengo, do Botafogo fica aborrecido porque o jogo de amanhã interessa o Vasco. O jogo do final de semana interessa o Botafogo e o Flamengo. Mas é um direito que ele tem. É um direito que ele tem. Eu só diria que o Vasco da Gama tem que tomar muito cuidado daqui a pouco jogo nós de vamos hoje. falar do Vasco. Vamos falar do Vasco. Mas eu diria que o Fluminense não está errado, porque ele tem um time de... Tem o Samuel Xavier, que já tem mais de 30. O Ganso anda em campo. Tem o Felipe Melo, tem o Marcelo. Então, esses jogadores, eu acho que ele está certo de poupar. Mas pode botar uma garotada para fazer uma correria. Porque garoto tem que jogar. Na minha época de garoto, eu jogava bola o dia inteiro, ainda fazia atendimentos noturnos. Então, agora é bem diferente, né, Rô? A gente já vai falar do Vasco, mas vou deixar o Mário fora do Fluminense. Mas eu quero saber do Jorge, porque o Jorge jogou bola. Como é que é essa questão de você, por exemplo, botar um time reserva? O cara entra realmente com muita vontade ou falta conjunto para o time? O que você acha, Jorge? Não, é claro que o reserva, chamado reserva, ele entra com vontade, de uma forma geral. Existe, por exemplo, nessa questão do Mundial Interclubes, alguns jogadores ficam querendo também se preservar para poder estar nessa relação que já foi, inclusive, divulgada. São 21 jogadores que vão. Então, ninguém quer se machucar. Obviamente que não, porque tem prêmio, tem participação, tem vitrine, o mundo inteiro vendo. Isso tudo chama a atenção. Então, é um misto, né, de oportunidade e, de uma certa forma, quando o jogador vai para o campo, aqueles que são mais jovens querem mostrar serviço, os mais velhos sabem administrar melhor essa situação. Então, eu vejo um equilíbrio nessa coisa. Agora, a cabeça do Fluminense hoje está toda voltada
para o Mundial Interclubes, que não vai ser fácil, porque as equipes da Arábia Saudita, aquela parte lá do leste da Ásia, né? Não é nem leste, é Ásia já, estão muito reforçados. Tem jogadores que já disputaram campeonatos na Europa, importantíssimos. Benzema, por exemplo, é um desses jogadores que provavelmente vai estar no caminho aí da equipe tricolor. Agora, Mário, eu ia deixar você fora, mas o Valdir disse que tem torcedores rubro-negros reclamando do time reserva do Fluminense contra o Palmeiras. Você também se coloca como um do torcedor rubro-negro chateados? Olha, eu não fico chateado, mas o problema maior é que cada um tem que ver o seu lado, né? E, além disso, o problema maior ainda é o calendário, porque isso tem que ser previsto, certo? Da mesma maneira que é previsto que a última rodada, todos os jogos estão no mesmo horário, certo? Como foi na Série B, e aí foi emocionante, você tem que prever o seguinte, ó, se o fulano vai para o Mundial, como é que... Obviamente que há 12 dias do Mundial, o Fluminense estreia dia 18, certo? E dia 6 é a última rodada, o cara não vai botar a canela no fogo, amigo. Sabe? O Henrique Frade, bela lembrança, foi à Copa de 58, foi brincar carnaval comigo, quebrou o pé, ficou fora, ele ia para a seleção. E a Liga do Flamengo toda. Agora, a mesma coisa, o cara bota a canelinha no lugar, aí o colombiano, por exemplo, que é um grande jogador. O Arias. Aí, se parece um maluco dar no Palmeiras, dá nele, ele não vai. Então, dane-se o palestra, como diria o outro. Tem que segurar. Ou você vem adequando o calendário, ou reza para dar certo. O Grêmio, no campeonato de 2009, que o Flamengo foi campeão, veio com o time reserva e deu um trabalho danado, lembra? O gol foi... Foi isso. Agora... Deixa eu dar uma informação, gente, em cima do Mário de calendário. Saiu ontem a tabela do Campeonato Estadual de Futebol. O campeonato começa 17 de janeiro. Veja bem, o Fluminense vai jogar até o dia 22. Mesmo se não for campeão, se não for decidir o título, vai jogar no dia 22 de manhã. Se for decidir o título, dia 22 da tarde. Vai dar um mês de férias. Vai dar um mês de férias. Então o Fluminense vai jogar, pelo menos há um dispositivo no regulamento do Campeonato Carioca de 2024, que a partir da quarta rodada, o primeiro clássico, que é Vasco e Flamengo, na sexta rodada, que a partir da quarta rodada, os clubes são obrigados a colocar os seus times titulares. Então o Fluminense vai disputar pelo menos 4 rodadas. Com que time? Porque ele tem que dar férias. Os caras vão chegar aqui no Natal. Papai Noel entregando presente e o time Fluminense desembarcando. E aí os caras têm que ter férias. E o campeonato começa a 17. Quer dizer, eu me lembrei disso que o Mário falou de calendário. Quer dizer, o calendário já começa... o dia 17 de janeiro já começa o campeonato estadual, que vai até 6 de abril. Não. O campeonato carioca com 12 clubes é muita coisa. É muito. O campeonato tinha que ter no máximo 8. É muita coisa. Mas dizem que para 25 vai mudar por causa do Mundial de Clubes, que os 2 clubes cariocas já estarão participando, o Flamengo e o Fluminense. Então, de 25 vai mudar a fórmula. Jorge, aproveita que você adentrou ao recinto, fala desse Vasco e Corinthians. A que ponto vai ser esse jogo daqui a pouco? São Januário, casa cheia, Caldeirão pegando fogo, o Corinthians vendo de uma derrota acachapante para o Bahia. Como é que vai ser esse jogo Vasco e Corinthians, hein? Olha, eu posso fazer uma expectativa do jogo, mas futebol é imprevisível, né? O time do Vasco, eu acho melhor que o time do Corinthians. Eu acho que o Vasco hoje, inclusive no segundo turno, é um time que, se você pegar só os pontos do segundo turno, o Vasco está entre os 3 primeiros melhores desempenho e resultado. Não só desempenho, resultado. Então, isso tem um ponto importante. O Corinthians, não. O Corinthians vem dessa acachapante derrota de 5-1. Ninguém imaginou isso. Mas eu vejo que é um jogo sempre perigoso, porque todo jogo tem uma história diferente.
Corinthians vai ter que mostrar serviço porque está no ridículo, caiu no ridículo. Então vai ter que mostrar serviço. E o Vasco joga no sufoco, porque está ali no limiar da zona do rebaixamento. Então tem que se expor, joga em casa, diante do seu torcedor, vai ter que se expor. Não tem um grande retrospecto em casa, mas eu vejo o Vasco favorito, Borges. Você que conviveu lá em São Januário, Mário, como é que vai ser essa pressão daqui a pouco na Colina? Olha, eu acho que o Vasco da Gama tem um problema sério nesse jogo, porque o Daronco, parece que estava adivinhando, tirou toda a zaga, titular e mais o reserva. Os 2 titulares sem o Mendel não levou cartão, e mais o Bambu. Os 3 levaram cartão. E mais o cara do meio-campo. E o Michael também. Então, 4 levaram cartão. E aí isso complica, porque o banco do Vasco também não é tão bom quanto o time titular. Mas o Corinthians vem numa situação muito desagradável e também pode cair. Esse que é o detalhe. Também pode cair. Então, acho que vai ser um jogo difícil. A torcida ela ajuda como atrapalha, porque a pressão, viu o caso do Corinthians, os caras estavam querendo esganar o jogador e o Mano Menezes. Mas eu acho que o Vasco vai ganhar. Um jogo difícil, mas acho que o Vasco vence. Ô, Valdir, essa vitória do Cruzeiro sobre o Goiás, a que ponto influencia aí a cabeça dos jogadores do Vasco da Gama e do próprio Corinthians também, mas principalmente do Vasco? Os dois, né? Porque o Corinthians já entra pressionado, aquela goleada que levou do Bahia, um jogo atípico. 13 minutos já estava 2-0 o Bahia, depois terminou 3-0. Quando o Corinthians diminuiu, 2 minutos depois o Bahia fez o 4º gol. E se forçasse ganhar até demais, depois tocou a bola no final, o Corinthians desarrumou totalmente. Então esse jogo é um jogo altamente perigoso. E o torcedor tem que entender que o mundo não acaba amanhã. Porque se perder o jogo, ainda tem o jogo do Grêmio, ainda tem o jogo do Bragantino. Então é um jogo, o torcedor tem que torcer e não tumultuar. Porque é um jogo perigoso. O Corinthians não vai jogar tão mal. Volta o Bruno Mendes, volta o Caetano, a zaga não tem o Gilma, mas o time vai mais fortalecido do que sexta-feira. E, evidentemente, tem um treinador experiente que não vai se expor tanto como se expôs em casa. Só que é o seguinte, né? Lá no jogo, pouca gente se lembra disso, mas o Bahia fez um gol com 3 minutos. E você fazer um gol, você levar um gol com 3 minutos, é difícil você, na mão do adversário, que vem com uma postura de se defender. Então, Boy, é um jogo decisivo para os dois. Se o Vasco não ganhar amanhã, a situação começa a ficar delicada. Ele pega o Grêmio do hoje, né? Hoje, às 9h. Daqui a perdão, o jogo, estou falando confusão com amanhã. Hoje, daqui a pouquinho, que é meia horinha. Se o Vasco não ganhar hoje, ele fica numa situação difícil. Valeu. Só o palpite de Vasco e Corinthians daqui a pouco. Mário Silva, palpite. 1-0 Vasco. Você, Jorge? 2-1 Vasco. Eu pensei que ele ia dar 2-1 Corinthians. Você, Valdir? 2-1 Vasco. Tá certo, então. Um abraço para todos, hein? Um abraço para você que ficou aqui com a gente no Max. Até a próxima. Grande abraço. Aquele abraço. Valeu. A gente volta terça-feira que vem. Abraço. Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da Insetbon. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Insetbon é bom.